Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Vamos aprender a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Soma eu vou representar pela letra S. N a quantidade de termos de uma PG finita. Para você saber a soma, aqui você tem que saber utilizar duas fórmulas. Uma que é novidade, e a outra que eu costumo dizer que você já sabe usar esta fórmula, que você já nasceu sabendo isso. Você só não sabe que você já sabe isto. Como assim? Pessoal, eu costumo dizer que a fórmula de número 2 é algo intuitivo. Eu vou provar que você já nasceu sabendo isso. Você só não sabe que você já sabe isso. Mas vamos agora tentar entender a fórmula. A fórmula número 1 da soma de n termos é dada por A1 é o primeiro termo. Então, para calcular a soma, você vai precisar do primeiro termo, vezes, abre parênteses, que é a razão da PG, elevado a n, n é quantidade de termos. Se você quiser somar 10, aqui vai ser 10. Somar 20, aqui vai ser 20. E quando é n, menos 1, fecha parênteses, dividido por Q, que é a razão, menos 1, com uma condição evidente. A razão tem que ser diferente de 1, porque não dividirás por zero. Não existe divisão por zero. Se for 1, 1 menos 1 vai dar 0 e a soma não vai existir. Mas e se a razão for 1? Como que é a fórmula então? A fórmula número 2 é o que eu falei para vocês. Vocês já saberiam utilizar isso, mesmo que eu não comentasse. Quer ver? Olha só. A soma de n termos é dada por n vezes o primeiro termo, toda vez que a razão for 1. Então, a razão é igual a 1, você vai usar a fórmula de baixo. Vamos para o entendimento. Exercícios. Quando você resolve este exercício aqui, você vai perceber que é algo intuitivo. Ó. Calcular a soma dos 100 primeiros termos dessa PG. 7, 7, 7. Qual é a razão? Pessoal, 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7. Eu estou multiplicando por 1. A razão pega o segundo termo, divida pelo primeiro, 7 dividido por 7, a razão realmente dá 1. Toda vez que a razão é 1, é muito fácil, é algo intuitivo. Quer ver? A soma do n primeiros termos é dada por n vezes o primeiro termo. Agora vamos fazer o entendimento. Olha a lógica aqui, pessoal. A soma dos 100 primeiros termos é igual a quantos sets eu quero somar? 100. Então, no lugar do n, pessoal, vai ser 100 vezes o primeiro termo, porque o primeiro, o segundo, o terceiro, até o centésimo termo é sempre o número 7, muito tranquilo. Então, a soma dos 100 primeiros termos é igual a 100 vezes 7, que dá 700. Agora, vamos prestar atenção. Se eu não mencionasse nada sobre a fórmula, você faria automaticamente, garotada. Olha só, então a soma dos 100 primeiros termos é igual a 100 vezes 7. E se fosse 8, 8, 8, aí seria 100 vezes 8. Então, é algo intuitivo. Você não precisaria saber esta fórmula. Você já faria direto, pela lógica. Agora, a novidade. Mas e quando a razão não for 1? E quando a razão é diferente de 1? Então, quando a razão é diferente de 1, você vai usar a fórmula de número 1. Como que é a fórmula? Olha só, calcular a soma dos 6 primeiros termos da PG. Eu estou fazendo poucos termos para fazer o entendimento, ok? Então, aqui, ó. Se eu quero somar os 6 primeiros termos da PG, qual é a razão? 10 dividido por 5, eu já sei que para obter a razão de uma PG, eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro termo. 10 dividido por 5 é igual a 2. A razão dessa PG é 2. Eu estou multiplicando por 2 esta sequência. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. E eu quero a soma dos 6. Então, eu vou usar agora a fórmula número 1, porque a razão é diferente de 1. É diferente de 1, então você vai usar estas fórmulas aqui. Então, esta fórmula aqui é novidade. Então, vai ficar a soma
dos n primeiros termos é igual a o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido por q, que é a razão, menos 1. Eu quero somar quanto? 6. Então, a soma dos 6 primeiros termos é igual a quem que é o primeiro termo? 5. Então, agora é só substituir. Primeiro termo vale 5 vezes a razão é 2. Então, no lugar do que? É a razão. N é quantos termos eu quero somar? 6. Então, no lugar do N é 6. Tira 1 dividido por Q é razão vale 2 menos 1. Agora que você substituiu, cuidado para não errar na conta. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a 5 vezes. Primeiro, resolve o que está dentro do parênteses. 2 elevado à sexta é 64. Tira 1 e você vai dividir isso por 2 menos 1 é 1. Já gastei a tinta da caneta à toa. 1 é opcional, não precisa pôr. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a 5 vezes 64 menos 1 é 63. E quanto é 63 vezes 5? Você faz 5 vezes 60, 300. 5 vezes 3, 15. Mais 300 dá 315. Então, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG dá 315. Agora, vamos lá. Se você não tivesse esta fórmula, você faria normalmente, ó, montaria a conta, né? Aqui, ó, da PG de 6 termos. Eu quero somar. Quanto que é 5 mais 10 mais 20. Quem que é o próximo? 40. Quem que é o próximo? 80. Quem que é o próximo? 160. Eu estou multiplicando por 2, ó. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu quero somar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos somar, ó. 5. Aqui. 2 mais 1, 3. Com 4, 7. Com 8, 15. Com 6, 21. Sobe 2. E 2 mais 1, realmente, a soma dos 6 primeiros termos é igual a 315. Aqui eu fiz o entendimento da fórmula para vocês. Então, dando continuidade agora, vamos fazer um exercício de vestibular. Toma cuidado que aqui tem pegadinha. Como que eu posso determinar a soma dos elementos dessa sequência? Esta sequência no vestibular da VUNESP não foi dito que é uma PG. Mas como que eu sei que é progressão geométrica? Veja bem, aqui a sequência é 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta. Então, pela lógica, o próximo é 2 elevado a 7. O que você percebe? O expoente. O expoente, pessoal, está acrescentando de 1 em 1. Então, você percebe que a razão é 2 ao cubo vezes 2 é 2 à quarta, vezes 2 é 2 à quinta. Então, isto é uma PG. Razão é 2. Então, eu já sei que a razão desta PG é só pegar o segundo termo, dividirás pelo primeiro. E 2 à quarta dividido por 2 ao cubo, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente, 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. Então, a partir de agora, cada termo eu estou multiplicando por 2. E quando você multiplica multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo o expoente, até chegar no 2 elevado a 23. Mas quanto que dá a soma do 2 ao cubo até 2 elevado a 23. Quantos termos eu tenho do 2 ao cubo até 2 elevado a 23? Muita gente cometeu equívoco aqui. Aqui, 2 ao cubo até 2 elevado a 23, muita gente fez, ó, 23 menos 3 tem 20 termos. Não, pegadinha, muito cuidado. Técnica de contagem. Aqui não há 20 termos, não é para fazer 23 menos 3, 20 termos. Isso é o que a maioria comete erro. Por exemplo, então quer dizer que do 2 ao cubo até 2 elevado a sexta, então aqui você faria 6 menos 3, só tem 3 termos? Não! Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4. Como é que é a técnica de contagem? Como é que eu conto? Você está percebendo que o expoente final é 6, expoente inicial é 3? Se você fizer a diferença entre os extremos, você está excluindo um deles. Você não pode excluir um carinha. Eu quero considerar todos os carinha aqui. Então,
Técnica de contagem é número final menos o número inicial mais 1. Ó. Você faz 6 menos 3 mais 1. Aqui tem 4 termos, ó. Conte. 1, 2, 3, 4. Então, para você contar a quantidade de termos, n é a quantidade de termos. Então, a quantidade de termos, você pega o número final menos o número inicial mais 1. Isto é técnica de contagem. Qual é o expoente final? 6. Aqui, né? E o inicial? 3. Você faz 6 menos 3, dá 3, mais 1 dá 4. Então, se fosse somente estes 4 termos. Mas como eu quero ter 2 elevado a 23, então você faz expoente final, 23, menos o expoente inicial, 3. Então, você faz a diferença entre os extremos. 23 menos 3 dá 20, mais 1. Então, aqui há 21 termos. Então, esta PG aqui tem 21 termos. É 2 ao cubo até 2 elevado a 23, inclusive. Então, você não pode simplesmente fazer a diferença entre os expoentes. 23 menos 3, eu sei que é 20, mas aqui não tem 20 termos. Tudo bem? Toma muito cuidado. Então, aqui tem 21 termos. Agora que eu já sei que tem 21 termos, eu quero a soma dos 21 termos dessa PG. Então, a soma dos n primeiros termos, a fórmula é A1 vezes Q elevado a n menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Eu quero somar quanto? 21 termos, ok? Então, vai ficar a soma dos 21 primeiros termos dessa PG é igual a... Quem que é o primeiro termo? 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes... A razão é 2 elevado a n. N, quantos termos tem esta PG? 21 menos 1 dividido por o quê? Razão é 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, o denominador, quando é 1, não precisa pôr mais, ok? Então, a resposta vai ficar 2 ao cubo vezes 2 elevado a 21 menos 1. Melhorando essa resposta, esse 2 ao cubo você distribui aqui e distribui aqui. Então, vai ficar 2 elevado ao 2 ao cubo vezes 2 elevado a 21. Na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. Então, vai ficar 3 mais 21 é 24. Menos 2 ao cubo vezes 1, todo número multiplicado por 1, ele mesmo, é 2 ao cubo. Quando a potência, o expoente é um valor muito alto, pode deixar na forma de notação de potência. Agora, se você quiser resolver 2 ao cubo, aqui pode. Então, vai ficar 2 elevado a 24 menos 8. Ou você deixa a resposta assim, ou assim, mas esta potência 2 elevado a 24 não há necessidade de resolver numa prova discursiva. Se fosse prova teste, teria esta alternativa ou esta alternativa com certeza. É isso aí, muito obrigado, um beijo no coração.